Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo número 95. Salmo número 95. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Amém? O salmista ele nos convida inicialmente a cantar louvores ao Senhor. Ele diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, com alegria. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Duas coisas aqui. Primeira, o convite. Nós estamos aqui num momento especial das nossas vidas. Tenho certeza que todos tiveram seus afazeres durante todo o dia de hoje. Também tiveram, eu acredito que muitos tiveram seu momento devocional, de leitura da palavra, de oração. Mas agora é um momento especial porque nós estamos reunidos como igreja do Senhor nesse lugar. Os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro estão juntos para adorar ao nosso Senhor. Isso é motivo de grande alegria e é por isso que o salmista ele diz: vinde, cantemos ao Senhor. É o convite para cantarmos ao Senhor, não apenas um canto, mas não simplesmente cantar, mas ainda ele chama a atenção para nós cantarmos com alegria, com júbilo. Uma outra coisa que nós vemos nesse versículo: celebremos ao rochedo da nossa salvação. Quando nós falamos em rochedo, nós não estamos falando em algo que é firme, que é forte. Quando uma casa é construída sobre a rocha, ela vem os ventos, vem as tempestades, e ela não desaba, porque ela foi construída sobre um alicerce forte. O rochedo da nossa salvação. O salmista está dizendo o quê? O salmista está dizendo que a nossa salvação é algo firme. Não é algo que foi criado pela consciência humana, mas é algo que nós podemos ter firme confiança de que o nosso Deus, Ele nos salvou. E por isso, porque não foi a nós mesmos, não são os nossos atos de justiça, não são as nossas próprias obras que nos salvam, é por isso que nós podemos ter confiança, porque não é isso que nos salva, é Cristo, é o sacrifício de Jesus, é porque Ele ressuscitou que nós temos esperança e podemos ter firmeza da nossa salvação, no rochedo da nossa salvação. E é por isso que o salmista nos convida nesta noite a cantar louvores ao Senhor com alegria, porque nós temos firmeza da nossa salvação, ainda que temos as nossas lutas, as nossas adversidades pessoais, familiares, de qualquer outro gênero, mas nós temos firme confiança da nossa salvação. Isso é mais importante que qualquer coisa desse mundo. Amém? Por isso nós podemos, nessa noite, dependendo da situação em que vivemos, nos alegrar cantando louvores ao Senhor. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos, revelou o Teu Evangelho para nós. Ó Deus, e a graça maravilhosa e irresistível do Senhor nos alcançou. Ó Deus, e nós não resistimos à Tua presença, ao Teu senhorio, e nós nos rendemos diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque não é mérito nosso, mas é do Senhor que nos revelou essa verdade no nosso coração. Ó Deus, e nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, trazendo nesta noite uma palavra, ó Deus, que possa nos ensinar cada vez mais acerca da obra do Senhor e da Tua soberania, ó Deus, em nome de Jesus. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo parte, ó Deus, passeando no nosso meio, ó Deus, e é o maior sentido de estarmos aqui, porque senão, se o Senhor não estivesse, ó Deus, não teria sentido algum. Mas o Senhor está aqui presente no nosso meio, porque a Tua palavra diz que onde o Teu povo se reúne, o Senhor se faz presente, nós cremos. Por isso, toma, ó Deus, receba os nossos louvores, ó Deus, nos abençoe falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Mas nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós somos falhos, e nós queremos nos apresentar diante do Senhor, conscientes de que nós somos pecadores e carecemos do Teu perdão. Por isso, purifica-nos de toda impureza, de tudo aquilo que não Te agrada. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém? Vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor. Louvor
Deus, de todo o nosso louvor, ó Deus, Tu és digno de toda a nossa adoração. Estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, ó Deus, porque cremos que Tu és o Deus soberano, Deus digno de todo o nosso louvor. Não há outro Deus além de Ti. Muitos confiam em si mesmos, muitos confiam em outros deuses, muitos criam deuses para si, ó Deus, mas nós, porém, nós confiamos, nós cremos, é no Deus da nossa salvação, é o Deus Criador de todas as coisas. Ó Deus, nós cremos na Tua presença nesse lugar, por isso nós Te adoramos nessa noite, por isso, ó Deus, nós rendemos glórias ao Senhor, porque Tu és o Deus tremendo, Deus acima de todos os deuses. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Aleluia.
sejamos gelados, frios, distantes de Deus, com os olhos do mundo, mas que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus, para a glória dele, para o louvor dele, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Enquanto isso, você com o seu dízimo, sua oferta, você pode estar trazendo até o altar do Senhor, também em forma de gratidão e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor
em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Porquanto, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, vistos, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vinda dentre os mortos. E se forem santas as primícias da mesa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornares participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme
não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para nos enxertar de novo. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém? Até aqui vamos pedir ao Senhor que nos oriente e nos abra a mente para entender a palavra do Senhor. Pai, entregamos a Ti os nossos louvores, a nossa adoração, pedimos que o Senhor receba, apesar de nós, apesar da nossa limitação, da nossa pequenez. Receba os nossos louvores, ó Deus. Pedimos também que o Senhor abençoe, ó Deus, os dízimos e as ofertas. Receba também, ó Deus, pois foi ato de culto, de adoração, de gratidão ao Senhor. Ó Deus, pedimos agora que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, nos faça compreender de forma melhor aquilo que está escrito, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, ó Deus, e ser crentes mais maduros, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos assim em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, muitas vezes parece que Deus está perdendo o controle da história, porque nós vemos pessoas rejeitando o Evangelho, famílias se afastando, igrejas frias, e às vezes surge uma pergunta no nosso coração: será que Deus desistiu do seu povo? A gente olha como está o mundo, guerras em vários lugares, a gente vê as igrejas, muitas igrejas caminhando por caminhos que vão de encontro à palavra de Deus, muitas famílias sendo destruídas, famílias que são morões da sociedade, famílias que são morões das igrejas também se afastando ou não conseguindo repassar o legado para os seus filhos. E a pergunta às vezes surge: será que Deus destruiu ou desistiu do seu povo? Era essa exatamente dúvida que existia no tempo do apóstolo Paulo, em relação do apóstolo Paulo na igreja romana, porque muitos judeus haviam rejeitado a Cristo. Então a pergunta era inevitável: Deus rejeitou o seu povo? E aí Paulo responde com firmeza no verso 1: de modo nenhum, de maneira nenhuma. Paulo responde ao povo dizendo: de maneira nenhuma Deus abandonou o seu povo, Deus desistiu do seu povo. E aí, irmãos, a partir daí ele nos ensina 3 grandes verdades que nós precisamos guardar no coração, baseado nesse texto. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: Deus não rejeitou o seu povo. Amém? Aqui nós vemos graça, eleição, também a necessidade de humildade perante o Senhor. Amém? A primeira verdade que o apóstolo Paulo nos ensina, nós vamos acompanhar aí do verso 1 ao verso 6.
Paulo aqui começa dizendo que ele mesmo é prova de que Deus não rejeitou Israel. Porque ele diz: olha, eu sou israelita, eu sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele conhecia o seu histórico familiar. E ele está dizendo: olha, eu sou prova viva de que Deus não rejeitou o seu povo. Porque ele considera não, de fato, as suas raízes são de Israel. Ou seja, Deus ainda está salvando os judeus, ele está dizendo. Depois ele lembra aqui da história do profeta Elias, que quando Elias estava lá entrando em crise, porque tinha, depois de ter operado milagres e prodígios no meio do povo, e ele esperava que o rei se convertesse, ele esperava que a rainha se convertesse. O tamanho milagre que aconteceu, caiu fogo do céu naquele lugar, o holocausto foi queimado, quando se deveria apagar, porque estava encharcado de água. E aí Elias sai daquele momento ali triste, porque nada acontece. Às vezes nós entramos em crise, irmãos, porque a gente prega, a gente quer fazer o que é certo, e às vezes o pensamento que a gente fala assim: não existe reação. A gente prega quando prega lá fora, quando tem a vontade de falar de Jesus, as pessoas endurecem o coração. A queixa da igreja aqui é: a gente chama o povo não vem. A gente convida as pessoas não vêm. Irmãos, às vezes a gente entra em crise, assim como Elias entrou, mas aqui Paulo nos lembra de que assim como Elias achou que só estava ele lá, permanecendo fiel a Deus, Deus fala para ele assim: olha, Elias, existem mais 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal, que permaneceram fiéis a mim. Há um remanescente. Da mesma forma, Paulo diz que há um remanescente. Por mais que a gente pense, irmãos, que parece que o Evangelho vai sucumbir, mesmo sabendo das estatísticas que o Evangelho cresce cada vez mais, Deus sempre deixa um remanescente fiel. Amém? Que nós possamos ser esse remanescente fiel. E Paulo, ao dizer isso, ele conclui no verso 5: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, segundo ao chamado irresistível de Deus, a graça irresistível. Aqui, irmãos, desse texto está o ponto central. Deus sempre preserva o povo para si. Amém? E aqui ele diz: não é por mérito, não é por esforço, não é por religiosidade. Ele diz: é pela graça. E no verso 6 ele diz: se é pela graça, já não é por obras, porque senão a graça não seria graça. Então não é por obras, é pela graça. Irmãos, eu e você, nós estamos aqui pela graça. Amém? Você já imaginou? A gente olha para essa região, olha para a cidade de Lapão, a gente olha para Patos, às vezes a gente olha para Pedras, aí olha para esses lugares vizinhos aqui, e a gente olha: meu Deus do céu, tem misericórdia desse povo. E aí você olha para si mesmo e fala: meu Deus, eu estou vivendo no meio desse povo, mas eu não sou desse meio. Cristo me resgatou. Eu estava lá, mas o Senhor, com mão forte, me trouxe. Você já parou para pensar? Porque já teve dias que você prega o Evangelho e a pessoa está com o coração duro e rejeita o Evangelho. E um dia você ouviu essa mensagem e você aceitou, porque Cristo quebrantou o seu coração e você aceitou a Cristo. Irmãos, isso é um privilégio muito grande, a manifestação da graça do Senhor nas nossas vidas, e saber que no meio de uma nação, no meio de um povo corrupto, distante de Deus, com o coração empedernido, há um remanescente de Deus no meio de Patos, no meio de Lapão. Nós, como igreja do Senhor, isso é motivo de grande alegria, de júbilo, porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, pela sua graça. Amém? Amém. Irmãos, talvez você pense: pouca gente está firme na fé.
Mas saiba que Deus tem o seu remanescente. Amém? Talvez você olhe hoje para dentro da sua casa, para o meio da sua família e diga: só eu sirvo a Deus. Por mais que eu fale, por mais que eu viva esse evangelho, dentro da minha casa não há frutos. Quero dizer para você que você não está sozinho. Há um remanescente de Deus, que Deus adotou como filhos, que portanto são nossos irmãos. Há um remanescente do Senhor, você não está sozinho. Irmãos, isso aqui nos ensina algo profundo. A salvação não depende do homem, a salvação depende da graça. Por isso que eu digo que sabermos que nós temos essa firme confiança, essa esperança da salvação, de que um dia nós estávamos mortos, mas por meio de Cristo nós fomos vivificados, é motivo de grande alegria, irmãos, porque nós somos eleitos de Deus, no meio de uma geração que tem um coração empedernido. E você já parou para pensar que existiram parte da história que em alguns lugares não surgiu nenhum eleito de Deus, e que uma geração passou e ninguém foi salvo? Quantos anos tem isso aqui? Esse lugar aqui? Mais de 100 anos, não é não? Hã? Tem. Dona Dolina morreu com 110 anos, ela nasceu aqui? Mais ou menos, acho que mais veio nova para cá pelo menos. Quantos anos o senhor acha que Patos tem? Mais de 100, não é? Então pronto. Já no mínimo 100. Bota 100 que está na conta. Mais de 100. Já parou para pensar, irmãos, que durante... Pois é. Você já parou para pensar que durante mais de 100 anos, muita gente passou por esse lugar, nasceu, tem gente que ainda está vivo, pereceu e talvez não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Quantos anos, quantas pessoas passaram? E essas pessoas, e muitas delas não entregaram a Cristo. Nós vamos aqui generalizar porque nós não conhecemos o coração. Assim é em vários lugares. Você já parou para pensar que existem muitas tribos embrenhadas naquela Amazônia que muitas, de vez em quando aparece a notícia que apareceu uma tribo nova, que eles descobriram que estava lá há muito tempo, longe da civilização, que não fala a nossa língua, que nunca viu o homem, como eles dizem, homem branco, e que elas estão lá há gerações e nunca ouviram o Evangelho. E eu e você está aqui, e fomos chamados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque a salvação não depende de homens. Porque se fosse depender de homens, irmãos, nós tínhamos fracassado. Porque essas pessoas que não ouviram o Evangelho, que morreram, a Bíblia diz, Paulo mesmo vai dizer antes, nós já aprendemos isso, que eles são considerados indesculpáveis. Porque a obra das mãos do Senhor revela quem é Deus. Por isso eles são considerados indesculpáveis. A obra da criação. Mas nós fomos resgatados. O Evangelho chegou até nós. O Evangelho chegou até nós. Amém? João Calvino diz assim: a graça não encontra homens dignos. Não existe ninguém digno. A graça não encontra homens dignos. Ela os transforma em dignos. Sabe por que eu e você é digno de salvação? Digno da graça? Porque Cristo morreu no meu e no seu lugar. Amém? Essa é a primeira verdade, de que Deus preserva um remanescente pela graça. A segunda verdade que nós aprendemos é que a incredulidade
endurece o coração, mas faz parte também do plano de Deus. A partir do verso 7, a gente vai ver aí que Paulo mostra uma realidade difícil. Ele diz no verso 7: os eleitos o alcançaram, mas os outros foram endurecidos. Mas lembra quando o faraó do Egito também, da Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó? A mesma coisa aqui, que embora muitos eleitos foram alcançados, mas outros foram endurecidos do coração. Irmãos, Deus entregou alguns a dureza de coração. Aí a gente pode dizer assim: isso é injustiça. Mas isso não é injustiça, é juízo de Deus. Porque de fato, se Ele não quisesse, se Ele não tivesse um plano de salvação para quem Ele quisesse, nenhum tinha direito de salvação. Portanto, todos aqueles que Ele endureceu o seu coração já estava condenado. Ele não condenou, já estava. Mas aqui vem algo surpreendente. É que a queda de Israel abriu portas para os gentios. A queda de Israel abriu portas para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Nós não fazemos parte do povo de Israel. Ou seja, a rejeição dos judeus levou o evangelho a outros povos. E isso, por sua vez, provocaria ciúmes em Israel, como o texto diz aí. Ou seja, irmãos, Deus está conduzindo tudo soberanamente. Nada foge do seu controle. No verso 11 diz: da sua transgressão veio salvação aos gentios. Do seu pecado, da sua iniquidade, trouxe salvação aos gentios. Irmãos, Deus continua no controle, mesmo quando há rejeição do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que está havendo essa rejeição do Evangelho. E não é uma rejeição apenas de não querer ouvir falar do Evangelho. É rejeição do povo de Deus também. Eu já trouxe esse dado aqui. Dizem que do último século morreu mais gente por causa do cristianismo, pela perseguição ao Evangelho, do que em toda a história do cristianismo. Ou seja, em 2000 anos de história, morreu mais gente no último século por causa do cristianismo do que os outros 1900 anos de história do cristianismo. Mas Deus continua no controle. Mesmo quando há essa rejeição, mesmo quando há essa perseguição, Deus ainda continua no controle. Ou seja, aquilo que parece ser derrota, muitas vezes é instrumento do plano de Deus. Parece loucura isso, né? A gente pegar o Evangelho para a nossa família, pegar o Evangelho para essa sociedade incrédula, coração duro, também faz parte do plano de Deus. Olha só isso. A mesma coisa que a gente olha para José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que mentiram para o pai dele, dizendo que ele tinha sido morto por uma fera do deserto, que ele passou mais de 20 anos lá no Egito como escravo, depois se tornou governador do Egito, e Deus fala: não, um plano que eu tinha, para poder preservar a minha descendência, porque viria fome, e o plano que eu tinha era levar José para ser fiel no meio do povo incrédulo, da mesma forma que Deus pegou eu e você para continuar sendo fiel no meio do povo incrédulo, no meio do povo que rejeita a palavra de Deus, no meio do povo que rejeita o Evangelho, no meio do povo que persegue o cristão. Deus enviou a mim e a você para poder permanecer fiel, e faz tudo parte do plano do Senhor. Amém? Faz parte do plano do Senhor. Talvez você veja alguém
todos os dias, um coração endurecido. Um filho, um esposo, esposa, amigo, vizinho, alguém do trabalho. Não pense, irmãos, que Deus perdeu o controle. Não coloque-se como um cristão fracassado, porque você pregou ou falou de Jesus e aquela pessoa não se converteu, porque isso ainda faz parte do controle do Senhor. Amém? Isso para mim é confortante, porque de vez em quando a gente esquece disso, e por isso que é importante a gente aprender e estar sempre estudando e lendo a palavra de Deus, porque isso traz a luz. Porque, irmãos, eu confesso para vocês que principalmente esse ano, eu entrei esse ano numa crise, porque tem dias que a gente olha a igreja vazia e, meu Deus do céu, e às vezes tem um negócio de pedir estratégias a Deus. E, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Ele salva quem quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Não pense que Deus perdeu o controle. E Ele pode estar operando formas que você ainda não enxerga, para gerar salvação aos seus escolhidos. Isso nos ensina, irmãos, a confiar, mesmo sem entender. Confiar que isso aqui não é obra humana, não faz parte do sucesso de um homem ou de uma mulher. Confiar que a nossa família, a vitória da nossa família não depende do nosso esforço, mas da graça de Deus. Que essa sociedade que está caminhando ao contrário, ao centro da vontade do Senhor, ainda está no controle de Deus, e Deus ainda pode fazer algo maravilhoso nesse lugar e salvar muitas vidas para a glória dele. Amém? Essa é a segunda verdade, que a incredulidade endurece, mas faz parte do plano de Deus. A terceira e última verdade desse texto, que nós podemos tirar desse texto, que Paulo nos ensina, que a salvação pela graça exige humildade. E aí, a partir do verso 17, Paulo usa uma ilustração. Ele usa uma oliveira como exemplo. Não sei quantos de vocês sabem, vocês conhecem o limão Tahiti, né? Limão sem semente. Aquele limão, ele não é natural. Ali faz parte de uma combinação de espécies diferentes que fazem com que saia aquele limão, que dizem na verdade que ali não é um limão, é uma lima azeda. Que para mim, lima azeda e limão é a mesma coisa. Para mim é o melhor limão que existe. O sabor dele para mim é o melhor. Mas mãe plantou lá um pé de limão desse, comprou uma muda, e chama-se o cavalo, o limão galego vocês conhecem, que é aquele que é amarelinho que tem a semente. A raiz daquele pé de limão Tahiti é um limão galego. E aí eles cortam assim, aí faz lá o esqueminha, bota outra planta e enxerta, coloca aqui, amarra uma fita até cicatrizar, e ali passa, a partir daquele enxerto ali, sai outras, o limão Tahiti. Quando a gente plantou lá na roça, e aí depois, por causa da falta d'água, e a gente não pôde mais lá, e meu tio largou o limão, uns pés de limão daquele, cresceu também galha embaixo, perto da raiz. E aí dava limão galego embaixo e limão Tahiti em cima. Na casa de mãe disse que está acontecendo a mesma coisa agora. Ela não podou embaixo, aí saiu os dois, está começando a sair os dois tipos de limão agora. Ela disse que depois ela vai podar embaixo para sair só o Tahiti. O que Paulo usa aqui é essa mesma coisa. Ele vai dizer assim, ó, os ramos naturais. Quem são os ramos naturais? Os judeus. Imagine que Israel é uma planta. Imagine que Deus é a raiz e que Israel é a planta, assim. E que os galhos somos, né? Jesus disse que nós somos os ramos.
né? Eu sou a videira e vós os ramos. Os galhos naturais são, vamos voltar para o limão. Os galhos naturais são do limão da lei, é o limão por cimento. E aí teve uns galhos desses que foi arrancado, cortado, quebrado. Paulo diz assim, quebrado. E aí foi colocado os enxertos de ramos de uma oliveira brava. E que esses ramos de oliveira brava representam nós, os gentios. Ou seja, agora numa planta tem dois tipos de planta: a natural e a brava. A natural são os judeus, e tomara que eu não me embole nisso aqui. E os gentios foram os enxertados, foram colocados ali. E Paulo faz um alerta forte no verso 18: não te glories contra os ramos. E mais, no verso 20: não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, você não está na fé porque é melhor do que os outros. Você está na fé porque Deus teve misericórdia de você. Assim como o ramo bravo foi colocado porque o dono quis, eu e você, nós somos salvos porque Deus quis. Amém? Porque Deus quis. E ele continua no verso 21: se Deus não poupou os ramos naturais que quebrou, também não te poupará. Irmãos, isso não significa perder a salvação como algo instável, que hoje você está salvo, amanhã você está perdido, mas um alerta contra a falsa segurança e o orgulho espiritual, contra a religiosidade da pessoa que nunca foi salva e acha que foi salva. E ele vai dizer: olha, não é as galhas que vão sustentar a raiz, mas é a raiz que sustenta as galhas. Por isso nós aprendemos aqui, irmãos, que nós devemos ter cuidado com o orgulho espiritual. Eu sou crente, você é crente? Nós somos crentes, nós somos servos de Deus. Mas eu sou crente pela graça. Tem gente que vive no mundo, escravizado pelo mundo, sem vida com Deus, vive no mundo do pecado. E tem gente que a gente vai falar para ele da palavra de Deus, e ele quer saber mais do que nós, e acha que sabe de tudo. E nós também às vezes achamos que sabemos mais do que os outros. E de fato tem muita gente lá fora que sabe mais do que muitos crentes mesmo. Mas vive nessa arrogância. Eu conheço a Bíblia, eu sou melhor que os outros. E eu, irmãos, eu aprendi isso. Quando eu for falar de Jesus para alguém, que eu vejo que aquele cara, ou aquela pessoa, qualquer que seja, aquele jovem, aquele adolescente, está cheio de si mesmo, já quieto logo. Aí não tem como. Vou sossegar aqui, porque senão eu vou perder meu tempo. Tudo isso, irmãos, é perigoso. E é por isso que nós devemos lembrar: eu e você, nós estamos aqui de pé, é por graça. Isso nós aprendemos algumas coisas, porque olha, eu nunca posso olhar para um que está lá fora, por mais que ele esteja perdido, por mais que ele esteja no fundo do poço. Eu nunca posso olhar para aquele que está lá e dizer assim: esse aí já era, esse aí não tem jeito. Sabe por quê? Porque a mesma graça que me alcançou pode alcançar ele também. E ai de mim, porque Paulo vai dizer assim: se ele não poupou nem seus galhos naturais, ele vai poupar você que foi enxertado, você que foi colocado ali como povo de Deus. Como disse Jonathan Edwards, o único que contribui para a sua salvação é o pecado que tornou necessário ser salvo. Estávamos perdidos,
nossos delitos e pecados. E aí fomos salvos porque nós precisávamos ser salvos. Se não houvesse necessidade de salvação, nós não precisaríamos do sacrifício de Jesus. Cristo se entregou por nós, para que pudéssemos herdar a salvação. Amém? Isso nos lembra a viver com humildade, com temor e também com gratidão. É preciso, irmãos, que a gente venha ter um coração grato a Deus pela salvação. Primeiro, porque nós não merecíamos. Segundo, porque isso é algo firme. Se eu e você, nós temos essa convicção, não pelo nosso mérito, pelas nossas obras. Hoje eu vi um vídeo de Augusto Nicodemos, dizendo que uma pessoa procurou ele, dizendo assim: pastor, será que eu fui salvo mesmo? E ele disse: ó, você está me fazendo essa pergunta, já é um bom começo. Será que eu fui salvo mesmo? Porque todos os dias meu coração me conduz para fazer coisas que eu não quero fazer. Isso me machuca muito, porque eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo fazer tudo para agradar a Deus. Aí ele falou assim: essa é uma característica de um salvo, reconhecer seus próprios pecados e reconhecer que não é suficiente para agradar o coração do Senhor. É uma característica. Nós não nos contentamos com o pecado, mesmo sabendo que pecamos. Quantas vezes você já disse uma coisa que não deveria ter dito e falou assim: não deveria ter falado isso, mas falei. Oh Deus, tem misericórdia, me perdoe. Fico com aquele sentimento terrível de ter desagradado a Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus nos incomodando, irmãos. Alegre-se nisso. Tenha gratidão a Deus, porque Deus abriu os nossos olhos, nos faz compreender esse evangelho maravilhoso que nos dá salvação. Amém? E eu gostaria de concluir. Esse texto nos ensina essas três verdades fundamentais. Deus sempre preserva um remanescente pela graça. Sempre vai haver, irmãos, cristãos espalhados na face da terra, o remanescente do Senhor, o povo fiel ao Senhor. Mesmo que a gente olhe para a igreja e a gente vê que a igreja está se corrompendo, sempre vai existir um grupo que não se prostraram diante deste mundo. Amém? A outra verdade é que mesmo a incredulidade está debaixo do plano soberano de Deus. Os judeus foram incrédulos, Cristo veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. A salvação agora, a salvação pela graça exige humildade constante. Agradeça a Deus, seja grato a Deus, porque no meio de uma população que está distante de Deus, com o coração empedernido, você veio com o coração quebrantado e o Espírito Santo de Deus fez morar em você, dividiu sua vida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Seja grato a Deus, porque no meio de uma geração tão grande como essa, mesmo nós sendo tão poucos, Deus nos escolheu. Por isso nós devemos ser gratos a Deus. Amém? E aí, irmãos, nós precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Eu confio na soberania de Deus, mesmo quando não estou entendendo? Se eu e você não confiava, a partir de agora precisamos confiar. Amém? Tenho vivido pela graça confiando em mim mesmo. Temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas frustradas, desanimadas na caminhada, porque estão olhando para si mesmos, mas nós temos que olhar para Cristo. Amém? A última pergunta: existe orgulho espiritual em mim? Ninguém pode olhar para o outro e fazer essa pergunta e querer uma resposta. É preciso nós olharmos para nós mesmos. E se a gente conseguir entender isso e falar assim: Deus, há orgulho em mim. E a gente pedir graça a Deus para mudar isso em nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender mais, cada vez mais, a sua palavra. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor aplique em nossos corações. Existe sempre um remanescente do Senhor. E ainda que seja só eu dentro da minha casa, ou só eu no meu ambiente de trabalho, Deus,
Tenha confiança que o Senhor já tem o que precisa. É um servo teu lá naquele lugar, podendo fazer diferença. Ó Deus, nos ajude a compreender os teus planos. E mesmo que a gente não compreenda, ó Deus, confiar nos teus planos. Confiar na tua soberania. Compreender e acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a ter humildade no nosso coração e saber que a salvação é por graça, não é por mérito humano. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, neste lugar. Rogamos ao Senhor que os eleitos do Senhor sejam alcançados por essa graça e venha fazer parte desse corpo para glorificar o teu nome juntamente conosco. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ao louvor da glória do Senhor, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Visite as nossas famílias. Visite a Elise, ó Deus, que estava com febre, um sintoma gripal, com dor de cabeça. Ó Deus, que o Senhor visite e traga cura. E abençoe ela para que nessa noite de estudos possa aprender aquilo que precisa ser aprendido para que amanhã na prova seja bem sucedida, Deus, em nome de Jesus. Rogamos ao Senhor que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas. E ela sempre estará, porque nós queremos a tua fidelidade. Nós oramos assim, com o coração grato ao Senhor por estarmos juntos nessa noite, podendo adorar e ouvir essa tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Registrar aqui a visita mais uma vez, e eu esqueço toda vez o nome dele. Val. Como? Val, seu Val. Val. Se viesse mais vezes, eu já tinha lembrado o nome, mas vem de vez em quando. Mas eu agradeço por ter vindo, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus.